Vamos para Jeremias 18. Vai ser uma palavra conhecida, mas um tema um pouquinho diferente. Achou no meio da Bíblia Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías e Jeremias. Jeremias qual? 18. Lá na letra J. Não é ordem alfabética a Bíblia, não. Mas ela tem a dela, tem a marcação. Todo mundo achou? Então, vamos ler então. Eu vou ler até só o versículo 10. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei fazer eu de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer um mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que lhe tinha dito lhe faria. Essa mensagem aqui Deus me deu uns 3 anos atrás. É a vontade do homem e a vontade de Deus. Todo mundo conhece esse Jeremias 18 justamente por causa do vaso e do oleiro. Mas o que eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui, já que o tempo me foi dado curto, é sobre a vontade do homem e a vontade de Deus. Se nós viajarmos a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, vocês vão ver que existem várias passagens bíblicas onde existe essa briga. Deus impõe a sua condição e a sua vontade, mas o homem também impõe a sua condição. Há sempre essa guerra espiritual. Um exemplo, Deus nos pede, eu quero de você renúncia, eu quero que você renuncie o pecado, eu quero que você seja santo. Mas nós chegamos em Deus e quem? Jesus, mas eu quero um carro zero, eu quero uma casa boa. Há sempre essa briga entre Deus e o homem para saber quem é que vai prevalecer a sua vontade. Só que na nossa vida com Deus é totalmente ao contrário. Nós temos que ser a segunda pessoa da história, não a primeira. Nós temos que colocar Deus como prioridade, fazer a vontade dele, para que a nossa vontade possa ser feita. Eu coloquei alguns exemplos aqui na Bíblia, só para vocês entenderem, de versículos que vão relatar um pouquinho, só para a gente viajar um pouco na Bíblia. Onde é que eu quero chegar aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ok. O primeiro exemplo que eu coloquei é Adão e Eva. Deus ele impôs qual condição para Adão e Eva? Quando fez o homem e a mulher? Não comer maçã. Não se diz especificamente a maçã. Se diz não comer um fruto. Diz a maçã, mas não um fruto. A condição que Deus impôs para eles foi não comer do fruto proibido. E qual que seria o desejo deles realizado? A condição de Deus foi não comer o fruto. Mas qual que seria a condição deles? Reconhecer o bem e o mal, né? Quase isso. A condição deles seria viver na presença de Deus eternamente. O desejo de Deus e o desejo do homem. Sansão. A condição que Deus impôs para Sansão foi nunca revelar que o segredo da sua força estava nos cabelos.
E a condição que teria para Sansão era que o Espírito Santo nunca sairia dele. Jeremias, que eu acabei de citar agora. A condição que Deus impôs para Jeremias é que profetizasse às nações o que Deus queria, não o que ele queria. E qual que seria a vontade dele realizada? Que Deus colocaria as palavras dele na boca dele. Jeremias nunca ia ficar sem algo a falar. E coloquei o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Coloquei um versículo aqui, conhecido, que é o capítulo 2, versículo 10. Deus, ele nos impõe para sermos fiéis até a morte. E o que ele vai nos dar em recompensa é a coroa da vida. Se nós viajarmos aqui a Bíblia, diz Gênesis, Apocalipse, Deus, ele nos impõe várias condições aqui. Tem a vontade de Deus e a vontade do homem. Tem aqueles que obedeceram e tem aqueles que desobedeceram. Então o que fica para nós aqui é que nós temos que sempre fazer a vontade de Deus. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós quebramos a cara feio. A parábola dos talentos é um exemplo disso. Foi distribuído talentos a várias pessoas. O senhor deles viajou e depois retornou para saber se eles haviam multiplicado esses talentos. O que tinha 5, cumpriu a vontade de Deus e multiplicou. O que tinha 2 talentos, cumpriu a vontade de Deus e multiplicou. Mas o que tinha 1? O que tinha 1, infelizmente, enterrou. E qual foi o prejuízo dele? Ele perdeu a presença de Deus. Ele foi lançado nas trevas exteriores. Então, quando nós não cumprimos a presença de Deus, quando nós não fazemos o querer de Deus, nós corremos o risco de perder a presença dele. Aí vocês perguntam, mas Tiago, como é que você pode me provar isso? O que é que mais Deus tem pedido ao povo de Deus? Que sejamos santos, que nós vivamos livres do pecado, que nós não façamos a vontade da carne. Porque a gente renunciando a nós mesmos, deixando ele crescer, para nós diminuirmos, nós vamos herdar a presença de Deus. Existem vários versículos na Bíblia que falam que aqueles que praticam iniquidade não vão herdar a presença de Deus. Uma prova aí de uma condição de Deus e uma condição do homem. Até eu coloquei um versículo aqui muito conhecido, que está lá em Mateus 7, 21 ao 23, onde fala daqueles que no grande dia vão dizer: Senhor, não profetizamos nós em teu nome, não fizemos sinais, milagres e maravilhas, a sua palavra estava em nossas sinagogas. E Deus vai olhar para esses e dizer: apartai-vos de mim, vós praticais iniquidade. Uma prova aqui muito simples de que se nós não obedecermos a Deus e nós não fizermos a sua vontade, nós corremos o risco de perder a presença dele. Deixa eu ver aqui. Agora, uma pessoa que já fez a vontade ao contrário, que já fez a vontade de Deus perfeitamente e hoje com certeza está com Deus. Lá em Gênesis 18, do 1 ao 16, relata de uma passagem que Abraão estava assentado à porta da tenda e veio 3 anjos falar com ele. E Abraão, muito constrangido, foi e se prostrou aos pés dos anjos. E os anjos, eles pediram que ele não adorasse. E qual foi a preocupação de Abraão? A preocupação de Abraão foi servi-los. Um copo de água, uns pães. O pinto se soltou. Por quê? Porque ele estava lá, senta aqui. Dedé tá falando. Não, ele mordeu. Eu sei que ele mordeu. Eu vi ele mordendo. Senta ali. Tá ok. Ele soltou. Ele soltou. Ele se soltou. Eu vi ele se soltando. Ele mordeu. Então aqui Mordeu a coleira. nós vemos um exemplo de uma pessoa que fez a vontade de Deus. Abraão, ele fez a vontade de Deus. Ele poderia se preocupar com as questões dele. Ele nessa época estava querendo o quê? Ser pai, ter um filho. Mas ele resolveu deixar a questão dele para trás e resolveu servir aqueles anjos, aqueles que foram enviados por Deus. Então, o que fica para nós aqui é que nós temos que abrir mão de nossa vontade. Vai ter sim essa guerra sempre, vontade do homem, vontade de Deus.
mas que nós venhamos ficar sempre em segundo plano. Deixar Deus ser o primeiro e nós sermos o segundo. Quando nós colocamos a vontade de Deus em nossa vida, nós vamos herdar tudo aquilo que Deus nos fez. A Bíblia aqui tem mais de 8.000 promessas. Daí muitos anos de promessa. Então o que fica no coração de vocês é isso. Que vocês venham ter a vontade de Deus no coração de vocês. Quando houver alguma guerra espiritual dentro de você, ore a Deus para que te ajude a se submeter à vontade de Cristo. Que a vontade de Cristo é a melhor para nossas vidas. Alguém quer comentar alguma coisa? Compartilhamos alguma coisa em cima? Quiser falar, pode ficar à vontade, que aí é com vocês. Você ministrando